E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gleidson do canal Programador Excel VBA e peço a você que, caso não seja inscrito ainda, clique no inscrever-se, certo? E claro, ative o sininho de notificações para que você possa estar sendo notificado de novos vídeos, certo? Então, na aula de hoje, antes de começarmos, quero fazer um agradecimento aqui a alguns inscritos, certo? Ao Chieto Chambulha, onde ele diz: hoje eu conheço um pouco de Excel VBA graças a ti. Parabéns por esse gesto fantástico que tu tens de partilhar os teus conhecimentos com os necessitados, como eu e os outros. As suas videoaulas são autênticas escola de sabedoria contínua. Assim, que Deus te abençoe. Agradeço que possa enviar meu arquivo. Beleza? Ele se refere ao arquivo geração de código de barras com imagem do produto. O João Frederico, ele diz: seus vídeos são excelentes para iniciantes em VBA Excel. Tenho aprendido muito com você. Então, o Alexandre Antonino, ele diz: boa noite, seus vídeos têm me ajudado muito, valeu. Estou com uma dúvida: como eu faço para criar uma pesquisa na Listbox usando um text box? Somente digitar e ele pesquisar automaticamente qualquer campo da Listbox, certo? Então, de antemão, eu agradeço ao Chieto, ao João Frederico e ao Alexandre Antônio, certo? E faça como eles, utilize o campo comentários para estar interagindo aí comigo, dando seu feedback sobre as nossas videoaulas e, claro, também sugerindo novos vídeos, assim como o Alexandre Antônio. Então, essa videoaula vai ser gravada em cima da dúvida do Alexandre. E o tema do nosso vídeo da aula de hoje vai ser conforme o Alexandre propôs, certo? Como pesquisar em todas as colunas do Listbox de uma só vez. Dúvida dos inscritos, certo? Então, vamos ao que interessa. Então, este é um arquivo feito em Excel, obviamente, certo? Utilizando macros. E é uma aplicação de um de nossos inscritos aí, o Ricardo Alberto, aonde eu fiz uma implementação em uma das videoaulas postadas no canal, onde ele precisou, certo, fazer alguns filtros. E dentro deste arquivo, o nosso amigo aí que sugeriu, ele pede que a gente faça uma implementação para busca, independente do campo, traga o resultado no Listbox, certo? Então esse arquivo vai estar disponível mediante ao seu e-mail aí no campo dos comentários. Deixe o seu gostei de antemão para que você possa estar ajudando na continuidade deste canal, beleza? Então vamos pressionar aí o Alt F11 para termos acesso ao nosso Visual Basic Editor. E pressionando o nosso Ctrl mais R, a gente tem acesso ao nosso Project Explorer, perfeito? Ou simplesmente você pode vir aqui em exibir, clicar em exibir, Project Explorer, perfeito? Então o userform que a gente vai estar pesquisando aqui, no caso, fazendo a implementação, é o pesquisa, perfeito? Então observe, ó. Vou executar aqui o que a gente aprendeu em uma das videoaulas que foi sugerida aí pelo Ricardo Alberto, ó, onde ele precisava fazer um filtro, certo? Por exemplo, se eu filtrar tudo relacionado ao apartamento 1, clicar no filtrar, nenhuma correspondência encontrada com este número. Se eu clicar aqui, por exemplo, no que tem, deixa eu verificar, observe que ele retornou o apartamento 2, certo? Se eu retornar aqui o apartamento 12, observe que retornou tudo contendo o apartamento 12, perfeito? Se eu vir aqui no bloco, observe que eu tenho o bloco 1 e o bloco 2. Se eu colocar o bloco 3, vamos ver o que acontece. Obviamente não tem nada relacionado ao bloco 3, certo? Então deixa eu pesquisar aqui novamente, apartamento 12. Se eu vir aqui no bloco 2, clicar no filtrar, ele filtrou, certo? Então ele é um subfiltro do filtro aqui do apartamento. Se eu botar bloco 1, obviamente ele também retorna. Se eu clicar aqui no carregar dados, ele retornou todos os dados que tem nessa base de dados, certo? Então que o nosso amigo aí, o João, certo? Então o que o nosso amigo Alexandre, ele pede ajuda é que a gente faça uma pesquisa, independente de qual coluna do Listbox tenha o dado, ele retorne, certo? Então vamos lá ao que interessa. Eu tenho um objeto aqui chamado txt busca, certo? Nesse momento ele não faz nada. Tanto é que se eu executar aqui, selecionar aqui o nosso form, executar aqui, vocês vão ver que nada ele está fazendo até o momento. Vou digitar aqui, por exemplo, o número 12 e vou dar um Enter, certo? Ou por outra, conforme eu já digite, ele já faz uma ação, certo? Aí vai do que você queira. Então observe que nada faz até o momento, certo?
Porém, o que a gente vai fazer é da seguinte forma. Se eu digitar aqui o número 12, aonde tiver 12 aqui, em alguma linha específica, certo? Em alguma linha, independente da coluna que tiver o 12, conforme eu digitei aqui, eu quero que ele retorne, certo? Então é exatamente isso que a gente vai estar aprendendo. Então fechar aqui, duplo clique aqui no nosso objeto. Dentro do comando aqui, ele carregou o evento AfterUpdate aqui, certo? Mas o evento padrão dele é o evento change, que é o que eu vou estar mudando aqui, ó, certo? Então o evento change, conforme eu digite algo, ele já faz alguma coisa, certo? Já no comando AfterUpdate, conforme eu digite e pressione o Enter ou Tab, eu simplesmente saio do campo, ele executa alguma ação, certo? Então, conforme eu digite, eu já quero que ele execute a ação. Então, eu vou trabalhar com o evento change. Então, vamos só dar foco aqui a esse objeto. E vou apagar aqui esse evento AfterUpdate, já que eu não vou estar precisando dele, certo? Também vou só recortar esse comando e deixar bem aqui próximo do topo, certo? Não necessariamente a necessidade de eu fazer isso, certo? Apenas aqui para que a gente foque na codificação dessa videoaula. Então agora sim, dá para a gente programar à vontade. Então observe que eu deixei bem próximo, só para que fique na visão de vocês, que fora dos meus procedimentos, eu já tenho 3 variáveis declaradas, certo? Uma variável chamada linha, uma variável chamada linha listbox e uma variável chamada w. Linha e linha listbox é do tipo integer, ou seja, só armazena números inteiros. E o worksheet é para que eu possa estar trabalhando com as propriedades da minha sheet, certo? Ou seja, da minha guia. Perfeito? Então vamos lá ao que interessa. Dentro do evento change, o que é que eu vou fazer aqui, certo? Só reforçando que como essas variáveis estão declaradas fora desse procedimento aqui, desse private, eu posso estar manipulando ela tanto dentro desse private, como dentro de qualquer outro que esteja dentro deste módulo. Perfeito? E eu também, além delas, eu vou precisar de algumas outras variáveis, certo? Então, como essas variáveis que eu vou estar utilizando, eu não vou estar trabalhando em outros procedimentos, então eu vou declarar aqui dentro mesmo, certo? Então, vou precisar de uma variável chamada coluna, que eu vou dizer que ela é do tipo integer, perfeito? Coluna é o nome que eu estou dando a ela, poderia ser um nome qualquer, perfeito? Porém, é um nome bem sugestivo, já que eu vou capturar a coluna quando eu estiver percorrendo, certo? Então, por isso que eu adotei o nome coluna na minha variável. Vou chamar uma outra variável de pesc, e ela vai ser do tipo string. Como o próprio nome já sugere aqui, ele é pesc porque eu vou utilizar para fazer pesquisa, perfeito? E uma próxima variável, só lembrando que esse DIN é necessário para que eu possa estar declarando minhas variáveis, para que o VBA entenda que é uma declaração, certo? De variável. Uma próxima variável aqui, vou chamar ela de texto, célula, e ela vai ser do tipo string. Se eu der um enter aqui, vocês vão ver que vai dar um errozinho. Deixei acontecer de propósito, só para exemplificar que quando eu vou declarar uma variável que for 2 palavras, eu não posso deixar um espaçamento entre elas, certo? Ou eu junto o texto, ou eu posso botar um underline, certo? Que é o que eu vou fazer aqui, ó. E por praxe, sempre as iniciais maiúsculas, para que fique mais fácil a manutenção do seu código, certo? Então, eu tenho uma variável do tipo inteira, chamada coluna, uma variável, 2 variáveis do tipo string, ou seja, armazenando texto. A variável pesc e a variável texto célula. Mais para frente eu vou explicar o funcionamento de ambas. Então, a minha variável pesc, que eu acabei de declarar do tipo texto, vai ser armazenado nela o que tiver sido digitado no meu mi.txt busca, perfeito? E colocar aqui o ponto texto, só de praxe, não necessariamente a obrigatoriedade de eu colocar a propriedade ponto texto nesse objeto. Então tudo que eu digitar nesse objeto aqui vai estar sendo armazenado nessa variável, perfeito? E o que vamos fazer aqui, certo? Só de antemão, antes de eu fazer isso, deixa eu setar a minha variável w, certo? Então vou mostrar aqui para vocês que eu vou estar trabalhando com a guia saída, perfeito? Então vou chamar a minha variável w, vou dizer set, ou seja, vou setar a minha variável w e vou passar um valor para ela, certo? O valor vai ser o que estiver na minha sheets. Aqui eu informo o meu index, ou seja, o número da guia, ou o nome da guia, certo? Vou colocar aqui o número da minha guia, vamos verificar aqui, exibir Project Explorer. Observe que a minha guia saída é a Plan 2, certo?
Então eu posso tanto colocar o número da guia ou colocar o texto, certo? Nesse caso aqui eu vou colocar como o nome, mas você pode estar informando o index, certo? Se eu for informar o index aqui, eu ia informar o index 3, certo? Que é a posição dela. Não necessariamente a posição que eu estou visualizando aqui, mas sim a posição que ela vai estar aparecendo aqui para mim, certo? Observe que é a minha guia de número 3, ó. Só reforçando que se eu colocar esse nome saída e o meu usuário fizer, se ele renomear essa saída aqui, que é o nome da guia nesse momento, vai afetar o meu código, certo? Então daria um erro. Eu estou fazendo dessa forma aqui apenas para que vocês que acompanham o canal há mais tempo entendam que tem várias formas de fazer, certo? Mas o ideal é que eu coloque aqui o número 3, ó, que é o que eu deixei aqui comentado, ó. Perfeito? Então após isso, o que é que eu vou fazer? Antes eu vou ativar aqui, active workbook.activate, ou seja, vou ativar o meu arquivo antes de qualquer coisa, certo? Porque eu posso estar utilizando esse arquivo, por trás dele um outro banco de dados de um outro arquivo, certo? Ou seja, na hora que ele fosse executar o arquivo, essa pesquisa iria dar um erro. Então, antes de eu fazer a pesquisa, primeiro eu vou ativar o arquivo que eu quero, certo? Que no caso é este arquivo. Por isso que eu botei active workbook.activate. Com esse comando ele entende que eu estou querendo ativar o arquivo de origem, perfeito? Entendido isso, a minha variável linha, que está declarada fora desse procedimento, que é do tipo integer, eu vou dizer que ela vai iniciar do valor 2, certo? Por que do valor 2? Observe que minha primeira linha é o meu cabeçalho e a partir da segunda linha eu tenho dados preenchidos, certo? Então por isso que minha variável linha vai iniciar do valor 2. Vamos deixar só aqui para que fique mais fácil aqui a explicação para vocês, certo? Na verdade vamos expandir aqui que eu acho que não vai ter tanta necessidade da gente ver a nossa planilha por enquanto. Então a minha variável linha listbox vai iniciar do valor 0, certo? A linha listbox é para eu fazer o incremento das linhas dentro do listbox, certo? Então por isso que eu coloquei até o nome listbox aqui, para ficar de forma intuitiva, certo? E por que ela vai iniciar do valor 0? Porque a primeira linha do listbox tem este valor, certo? Então se eu colocasse aqui, por exemplo, o valor 1, ele ia ignorar a primeira linha do listbox. E você ia perceber que ele ia estar faltando um registro. Então a contagem das linhas do listbox começa a partir do valor 0. Diferente do listview, certo? O listview começa a partir do valor 1. Então o que é que eu faço agora? Muito simples. A gente vai estar utilizando o nosso comando which. Você que acompanha o canal já tem bem conhecimento do que a gente utiliza o which, para que serve. O which w, ou seja, com w. E a partir do momento aqui, o que eu digitar aqui dentro, por exemplo, botar um ponto, ele vai associar que eu estou querendo trabalhar com as propriedades de w. Quem é w? A minha sheet saída, perfeito? Então, para isso, por isso que eu coloquei o which, para facilitar aqui minha digitação, assim eu economizo código. E economizando código, obviamente o nosso código processa de uma forma muito mais rápida. Vou colocar aqui o meu mi.lstbusca.clear, certo? Então, antes de eu fazer alguma ação, primeiramente eu vou fazer uma limpeza no meu listbox, certo? Porque se eu não fizer, obviamente quando eu fizer uma pesquisa, ele trará os dados. Quando eu fizer uma segunda, se eu não fizer a limpeza, obviamente ele vai acumular dados da pesquisa atual com a pesquisa anterior, certo? Então, para não acontecer isso, primeiramente eu vou fazer uma limpeza no meu listbox. E agora eu vou utilizar o comando while, que quer dizer quando. Quando o quê? Quando a minha cells, linha, observe que ele me pergunta aqui o row index, ou seja, o número da linha. O número da linha, eu sei que ele vai iniciar da linha 2, porém, até que linha eu não sei, certo? Então, por isso que eu utilizo uma variável. Então, da minha variável linha, e aí ele me pergunta o column index. O column index, eu sei informar qual a coluna que eu vou estar utilizando, certo? Então, por isso que eu vou informar um número. Então, vai ser a minha coluna 1. Fecho o meu parênteses e coloco o símbolo diferente de empty, ou seja, diferente de vazio.
Tanto faz eu fazer dessa forma, como colocar entre aspas duplas, certo? O VBA vai entender que eu estou verificando se é vazio ou não, certo? Então, por que eu utilizei a coluna 1 aqui, certo? Porque a coluna 1, de praxe, é a coluna que tem nome, certo? Ou seja, é uma coluna que não pode estar vazia. Então, por isso que eu estou utilizando essa coluna como base, certo? Então, ele vai verificar aqui até encontrar valores vazios nessa coluna. E quando ele não encontrar, ele vai percorrendo, certo? Eu poderia utilizar aqui uma outra coluna qualquer, certo? Por exemplo, eu poderia estar utilizando a coluna apartamento. Porém, ela não pode estar vazia, certo? Porque, por exemplo, se essa célula aqui estivesse vazia e eu usasse ela como parâmetro para fazer minha procura, ele ia encontrar dois valores e depois ia parar aqui, ó, pois ele encontrou uma célula vazia, certo? Então, quando a minha célula, quando eu utilizo uma coluna, certo? Quando eu utilizo uma coluna para fazer uma pesquisa, obviamente essa coluna, as células entre si não podem estar vazias, certo? Obviamente, apenas vazia a primeira célula em branco para fazer o próximo cadastro. Espero que você esteja me compreendendo. É muito importante que você utilize aí o campo comentários para estar interagindo comigo, certo? Quero saber a sua opinião, o que você tem achado dos vídeos do canal. E claro, se você está tendo alguma dificuldade até aqui com com a programação deste arquivo. Feito isso, o que é que a gente vai fazer agora, certo? Eu já criei uma condição aqui, o while, faça até quando, na minha cells, certo? Como eu coloquei o W aqui, não há necessidade de eu colocar aqui sheets e o nome da guia, certo? Ponto cells, linha, ou seja, a partir da linha 2, da coluna 1, diferente de vazio. Enquanto não for diferente de vazio, ele vai percorrendo os dados, certo? Porém, eu vou precisar verificar as minhas colunas. Então, como é que eu faço isso? Utilizo o comando for, ou seja, para o que, certo? Para 1, for igual a 1, e vai até to, quer dizer, vai até o que? Vai até 10. Aí você pode estar se perguntando, aqui eu vou colocar a minha variável coluna, certo? Se vocês bem repararem aqui, minha coluna é do tipo inteiro, vai armazenar números inteiros. Ou seja, a minha variável coluna vai iniciar do valor 1 e vai até 10. Por que até 10? Porque é a quantidade de colunas que eu tenho aqui na minha base de dados, ó. Perfeito? Eu tenho 10 colunas. Então, como eu quero procurar em todas essas colunas, por isso que eu estou informando de 1 a 10, certo? E quando ele estiver percorrendo de 1 a 10, o que é que eu vou fazer, certo? Eu vou dizer que a minha variável texto underline célula, observe que eu estou digitando todo maiúsculo, vai ser igual a quê, certo? Nela vai ser acumulado o que ele foi encontrando, certo? Ou seja, ponto cells, aí eu informo a minha variável linha, vírgula, coluna. Aqui no caso, eu não vou informar o número da coluna, mas a variável coluna. Ou seja, ele vai percorrer na coluna 1 e vai estar armazenando esse valor na variável célula. Vai percorrer na coluna 2, como é uma variável, essa coluna aqui vai mudar de valor. Então vai pegar o valor da coluna 2, certo? E vai preenchendo nessa variável, perfeito? Acho que está bem fácil a compreensão aí. E aí eu faço uma verificação, certo? Eu vou verificar o quê? Como eu vou querer fazer pesquisa por parte do nome, certo? Ou seja, independente do que eu digitar lá, quando tiver o caractere, eu vou querer que retorne. Ou seja, eu vou ter que utilizar aqui a nossa INSTR. Ou seja, ele vai pegar a partir de qual posição dentro de uma string e vai fazer uma comparação, certo? Se contiver, ele vai me retornar os dados. Então, a partir de qual posição? A partir da primeira letra que eu digitar, certo? E aí eu coloco vírgula, e aí ele me pergunta qual string. Um detalhe, certo? Se eu digitar um texto maiúsculo e na minha base de dados tiver minúsculo, ele vai ignorar, certo? Então, para evitar isso, eu vou converter tanto o que eu digitei como o que está na minha base de dados como um padrão só, certo? Para evitar de eu digitar algo e na minha base de dados ter, porém, como um está maiúsculo outro minúsculo, não retornar, certo? Então, eu vou colocar o comando o case para converter o que eu digitar,
certo? Na realidade, primeiramente, eu vou converter o que estiver na minha texto, underline célula, vírgula, e aí ele vai comparar, certo? Com o meu case. E aí ele vai converter o que? Ele vai converter o que estiver no meu PESC. Lembre-se que o meu PESC é o que eu digitei, certo? Então, ele vai converter o meu texto célula, que está sendo armazenado nele, conforme faz a varredura dos dados, e vai estar também convertendo o meu PESC, certo? Ou seja, o texto que eu digitei lá no text box. Vírgula 1, fecho o meu parênteses e coloco o nosso comando temp, certo? Ou seja, a partir do primeiro valor, eu quero que ele retorne, perfeito? Então, se dentro da minha string, texto célula, e da minha PESC que eu digitei, certo? A partir da primeira posição contiver dados, então o que? Então, o que eu vou fazer? Obviamente, eu vou querer adicionar esses dados ao meu list box. Como é que eu faço isso? Mi.lst busca .add item, ou seja, eu vou estar adicionando, certo? Vou estar adicionando o que? Meu mi.lst busca novamente, .list, e aí eu abro parênteses e agora sim eu informo as minhas linhas e colunas do list box que vão estar recebendo os valores, certo? A minha linha list box é a minha variável linha, certo? Iniciando do valor 0 da coluna 0, certo? Tanto a primeira linha do list box tem um valor de 0 como a primeira coluna, certo? Então, na minha primeira linha do list box na coluna 0, ou seja, na minha primeira linha da primeira coluna, vai estar recebendo os valores que tiver na minha ponto cells. Aí eu informo a minha variável linha, que inicia da minha linha 2,1. Perfeito? Ou seja, a minha primeira linha do list box da minha primeira coluna vai estar recebendo os valores da variável linha da coluna 1. Ou seja, a partir da linha 2 da coluna A, certo? Vai estar repassando esses valores para o meu list box. Você entendendo isso, basta eu copiar este comando aqui, Ctrl V aqui novamente. Vou replicar isso aqui 9 vezes, certo? Já que eu tenho 10 colunas. Aqui eu vou mudar para 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito? Aqui vou mudar para 2, 3, 4, 5, 6. E obviamente vou copiar aqui mais 3 vezes, no mínimo, certo? Colar aqui. Aqui vai ser a minha coluna 6, 7, 8. Faltou uma coluna ainda, certo? 7, 8, 9. E aqui eu vou copiar minha última coluna. Como eu tenho 10 colunas no listbox, eu tenho 10 linhas de comando, perfeito? Então, como eu disse para vocês, ó, na minha primeira linha do listbox da coluna 0, ou seja, na minha primeira linha do listbox na coluna 1, já que a minha contagem dela começa de 0, vai estar armazenando nela o que tiver na minha variável linha, que inicia de 2 na coluna 1, ou seja, na coluna A, certo? E aqui vai ser minha coluna B, C, D, E, F, G, H, I e J. Exatamente como eu tenho aqui, ó. Se vocês repararem, eu tenho até a coluna J dados. Então, conforme o que eu digitei, ele encontra na célula, ele vai estar adicionando a estas colunas. Perfeito? E claro, para que eu possa estar incrementando, certo? Se eu não fizer esse incremento, ele vai fazer uma sobreposição do que ele encontrar, certo? Então, para a minha variável linha listbox, aqui ela tem um valor de 0. Porém, eu vou ter que incrementar ela, ou seja, eu vou ter que autossomá-la. Pois se eu não fizer isso, ele não vai descer para a próxima linha, certo? Então, a minha variável linha listbox vai ser igual ela própria, linha listbox mais 1, perfeito? Então, na primeira vez que ela percorrer, vai adicionar a primeira linha do listbox, que tem um valor de 0. Na segunda vez que ele percorrer, vai estar adicionando a minha próxima linha, que vai ser a linha 2, e por aí vai, certo? Ou seja,
No primeiro momento vai valer 0, no segundo momento vai valer 1, depois vai somar 0 mais 1, no terceiro momento vai somar 1 mais 1, que vai dar 2 e por aí vai, perfeito? Um detalhe muito importante, certo? Vou colocar o comando endif. Detalhe, do jeito que eu estou fazendo aqui, vai dar um errozinho, vou deixar que aconteça para que vocês entendam na prática o porquê do erro, certo? Vou dar um endif, vou colocar o meu comando next, coluna, esse next aqui, lembrando que é para fechar a estrutura for, perfeito? O endif para fechar a estrutura if, e obviamente eu vou ter que fechar a minha estrutura while, perfeito? Então, aqui eu incrementei os valores dentro do meu listbox, porém eu também tenho que incrementar minha variável linha, que inicia do valor 2, certo? Senão, obviamente ele não vai descer para a próxima linha, perfeito? Ou seja, a minha variável linha vai ser igual a ela própria, mais 1, perfeito? E agora eu fecho a minha estrutura while com o meu comando end, e fecho a minha estrutura with com o meu comando end with. Perfeito? Aqui eu digitei de forma errada. End with. E coloco. Eu tenho uma label lá que se chama me, para facilitar a administração, .lbl underline registro, certo? Ou seja, ele vai estar acumulando meus registros. Ponto list ponto object, e vou estar atribuindo a ele a quantidade de registros que ele encontrar, certo? Ou seja, o meu me.lst busca .list count, ou seja, vai aqui com esse comando eu vou fazer a contagem dos registros do meu listbox e vou estar concatenando com texto, certo? Para, obviamente, armazenar nessa label. E o texto vou dar um espaçamento para não juntar toda a informação. Registro S entre parênteses encontrado ou encontrado, certo? Também entre parênteses. E pronto. Vamos só salvar aqui o que a gente fez até agora. E vamos executar, certo? Como eu disse para vocês, vai dar um errozinho. Que eu estou esperando um errozinho. Talvez possa dar mais de algum se eu tiver digitado alguma coisa errada, certo? Mas vamos deixar aqui acontecer para que vocês entendam na prática. Então, como eu coloquei dentro do comando change, conforme eu digitar alguma coisa aqui, ele já vai executar, certo? Então, observe que eu tenho 5 registros. Aquela última linha de comando que eu coloquei, lbl underline registros, essa label aqui, ó, que observe que ela tem 5 registros encontrados, certo? Conforme eu digitar alguma coisa aqui, ele já vai fazer um filtro aqui dentro do listbox e já vai mudar a quantidade de registros que contiver no meu listbox e vai repassar para a minha label a contagem. Perfeito? Observe que eu tenho aqui o número 12, certo? Observe que eu tenho o número 12 em uma, duas, no mínimo em 3 linhas, certo? Só que eu também tenho um número 12 aqui em outra coluna, além da coluna apartamento e da coluna par. Eu tenho o número 12 em 3 colunas diferentes, no mínimo em 3 colunas diferentes, certo? Observe que eu também tenho aqui na referência. Então, onde contiver o número 12, se for em linhas diferentes, ele vai retornar todas essas linhas. Se for, obviamente, na mesma linha, como é na mesma linha, ele vai retornar uma linha única, certo? Pelo menos é assim que deve ser. Entendido? Se ele achou o número 12 em uma coluna, ele tem que parar já por aí essa verificação, certo? Por quê? Porque se ele não parar, ele vai estar adicionando linhas duplicadas. Por exemplo, eu tenho o número 12 no apartamento e tenho o número 12 aqui da referência, certo? Se eu digitar aqui o 12, o correto é que ele me traga apenas uma linha, certo? Porém, como ele vai verificar coluna a coluna, será o que vai acontecer aqui com o nosso código. Vou colocar o número 1, observe que já replicou aqui, certo? Já deu um errozinho no nosso código, propositalmente, certo? Mas, porém, observe que já está funcionando o nosso código. Ele já fez um filtro. Se eu colocar o 12, observe que o que acontece, ó, ele replicou o Fábio de Melo, replicou o Flávio Pinto, certo?
O Fernando Pessoa e o João Marcos, por que que ele não replicou, certo? Porque o João Marcos e o Fernando Pessoa só tem o número 12 em uma coluna, certo? Porém, o Flávio Pinto e o Fábio de Mello apresentam o número 12 em mais de uma coluna. Ou seja, quando ele encontrou o Flávio Pinto, por exemplo, na coluna apartamento, ele já adicionou essa informação aqui ao meu list box. Perfeito? Porém, ele encontrou na coluna apartamento, mas ele continua percorrendo nas outras colunas. Aí ele percorreu até a coluna data saída e encontrou novamente o número 12. Ou seja, ele adicionou uma segunda linha, certo? Ou seja, ele replicou o registro. Ó. Se ele tivesse encontrado o número 12 em uma próxima coluna desta mesma linha, ele teria replicado por uma terceira vez, certo? Como ele não encontrou, ele replicou apenas uma vez. Ou seja, tem dois registros duplicados. Coisa que não é correto. Obviamente a gente vai fazer essa correção. Deixei acontecer de forma proposital para que vocês entendam. O Fábio de Mello é a mesma situação. Ó. O apartamento número 12 aparece na coluna apartamento, certo? Número 12. Porém, se eu for olhar para os lados aqui, o 12 também aparece na referência. Ou seja, ele encontrou o número 12 na referência e adicionou mais uma linha ao meu list box, certo? Então vamos fazer essa correção. Mas vocês já observam que ele está pesquisando independente da coluna que tiver o dado, certo? Se eu apagar aqui o 12, observe que ele retornou todos os dados replicados, muito replicados, certo? Quando na realidade era para trazer apenas, ó, 5 registros. Vamos digitar alguma outra informação aqui só para testar realmente se ele está pesquisando por parte do nome. Por exemplo, Cabon. Observe que Cabon tá, na realidade vamos botar aqui Plática, ó, do jeito que ele botou aqui o texto, certo? Tá no, contém dentro de um nome, ó, no meio do nome. Vamos botar aqui para ver o que acontece. Plá, observe que ele já me retornou Plá, aqui, ó, perfeito? E retornou tanto o que contém no final do texto como no meio, certo? Então tá funcionando a nossa pesquisa com o INSTR por parte do nome, perfeito? Se eu colocar aqui o 3, então retornou tudo que tem relacionado ao número 3, certo? Na linha do João Marcos, eu tenho o 3 aqui. No Ronaldo Aparecido, eu tenho um 3 aqui em apartamento. No João Marcos, eu tenho o número 3 aqui na referência. No Fernando Pessoa, eu tenho o número 3 aqui no apartamento. Como eu coloquei, contém, né? Então, mesmo sendo 13, contém o número 3, número 13. Então, ele retornou. O Flávio Pinto, certo? Tem o número 3. Vamos verificar aqui na coluna referência. Então, ele também retornou o número 3. Se eu tivesse botado apenas 13, aí sim retornaria exatamente o número 13, perfeito? Obviamente, se eu botar mais um número, ele retornou exatamente o que eu digitei lá, ó, que contém essa sequência, na realidade, ó, perfeito? Então, vamos fazer só a correção aqui, já que vocês, acredito que vocês entenderam o porquê que ele replicou, certo? Então, eu vou fechar aqui, duplo clique aqui dentro do nosso text box, e o que eu vou fazer aqui, certo? A gente vai ter que fazer o seguinte, quando ele encontrar o valor que eu digitei, ele vai ter que pular para a próxima linha. Porque se ele não pular, ele vai replicar, porque ele vai continuar percorrendo na mesma linha, certo? Então, se ele já achou um valor na mesma linha, embora tenha esse mesmo valor em outra coluna, como ele já encontrou em uma, ele já traz, certo? Não há necessidade mais que ele percorra. Entenderam a lógica? Porque se eu deixar ele continuar percorrendo, embora ele já encontrou um, ele vai replicando mais linhas, certo? Então, para que isso não aconteça, eu vou ter que fazer com que, se ele já encontrou um registro, ele pule para a próxima linha, já que ele encontrou esse registro, certo? Para que ele não venha a replicar os dados. Então, aonde é que eu coloco uma estrutura aqui de verificação, certo? Bem aqui abaixo do meu linha list box, igual a linha list box mais um, eu vou colocar um comando seguinte, certo? Go to, ou seja, avançar, certo? Ele vai avançar. E aqui eu vou declarar uma variável, ó, próxima, underline, linha, perfeito? Ou seja, ele vai avançar para a próxima linha, certo? Porém, quando eu disser aqui, eu quero que você avance para a próxima linha, o que é que ele vai fazer, certo? Obviamente ele não vai executar tudo isso aqui, porque se executar, nada de diferente vai acontecer, certo? O que ele vai fazer aqui, basicamente vai ser o seguinte. Aqui abaixo
da minha next coluna, eu vou colocar novamente a minha variável próxima, underline linha, certo? Minha variável underline próxima linha, botar aqui as suas iniciais maiúsculas e coloco 2 pontos, certo? Aqui é basicamente parecido com aquela estrutura de erro, certo? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Se você encontrar, certo? Avança aqui. Se eu encontrei, certo? Se eu encontrei um valor que eu já buscava, eu quero avançar para a próxima linha, certo? Então, quando ele fizer isso daqui, ó, ele adicionou um registro, certo? Ele só adicionou um registro porque ele encontrou. Ou seja, se ele encontrou, então ele vai executar isso aqui, certo? Então, por isso que eu consigo entender que ele encontrou o registro, certo? Se ele não encontrou, obviamente ele não vai processar isso daqui. Porém, se ele encontrou, ele já adicionou um registro. Porém, ele vai continuar percorrendo na mesma linha. Para que não aconteça isso, ele vai executar essa linha de comando aqui, ó, go to, próxima linha. E quando ele executar isso aqui, ele vai pular isso daqui, certo? E vai avançar para cá, ó, próxima linha. Próxima linha, linha igual a linha mais 1, ou seja, vai mudar para a próxima linha da minha base de dados, certo? Assim não vai replicar esse registro aqui no meu próprio linha listbox, certo? Então vamos executar de novo. Então vamos executar aqui, ó, para ficar mais claro. Deu um errozinho aqui no meu arquivo, tive que pausar o vídeo, certo? Então, se eu pressionar aqui o F5, observe que o nosso próxima linha está aqui abaixo do nosso linha listbox, certo? Ou seja, go to, avançar para a próxima linha. Esse próxima linha é uma variável, certo? Diferente das variáveis que a gente declara aqui com o comando DIN, assim como você já deve ter visto, quando a gente faz estrutura de verificação de erro, certo? A gente declara uma variável após a estrutura do erro, certo? Então aqui basicamente é a mesma coisa. Go to, ou seja, avançar para a minha variável próxima linha. E ou seja, ele não vai executar isso daqui e vai avançar aqui para a próxima linha. Ou seja, vai executar apenas linha igual a linha mais 1. Ou seja, vai pular para a próxima linha e não vai executar mais isso daqui, ó. Porque se executasse, iria replicar o meu registro, certo? Então se eu pressionar aqui o F5, executou o nosso formulário. E vamos fazer um novo teste. Se eu digitar 1, observe que nada aconteceu de diferente, certo? Como todos os registros têm o número 1, então observe que você não reparou o filtro que ele já fez. Porém, se eu colocar o número 2, observe que ele retornou apenas 4 registros, ó. Então, todos esses 4 registros têm o número 12 em alguma coluna destas 10 colunas, certo? Observe que aqui apareceu na nossa label, no nosso LBL registro, 4 registros. Se eu colocar a barrazinha, que é da data, observe que ele filtrou e trouxe apenas agora 2 registros, certo? Ou seja, ele não está mais replicando. Ou seja, ele está pesquisando em todas as minhas colunas o que eu estou digitando agora de forma correta. Se eu apagar aqui, observe que ele retornou tudo, apenas os meus 5 registros encontrados. Diferente de como ele fez naquela simulação que ele trouxe 50 registros, certo? Ou seja, se eu digitar aqui, ó, o Marcos, observe que eu estou digitando minúsculo e o meu texto aqui está maiúsculo, certo? Se eu não colocasse aquele comando, o case, para converter tanto o que estiver na minha base de dados como o que estiver no meu text box, eu ia fazer diferenciação e não traria o Marcos, certo? Embora eu estivesse digitando exatamente o mesmo texto. Então é necessário que tanto na minha base de dados como no meu text box esteja no mesmo sentido, certo? Ou seja, tudo maiúsculo, tudo minúsculo ou tudo maiúsculo. Se tiver maiúsculo e minúsculo, é necessário que eu converta, certo? Então tá aí, o arquivo vai estar disponível mediante ao seu e-mail aí nos comentários, certo? Espero que você deixe o seu gostei e até a próxima. Valeu!